ocorrem esses processos de coagulação e floculação? Tá. Para que ele serve? O processo de coagulação e floculação, ele serve para poder desestabilizar partículas coloidais. Tiago, o que é uma partícula coloidal? Partícula coloidal é uma partícula que tem um pedacinho, tem um diâmetro tão pequeno, pessoal, que ele não consegue decantar, não consegue sedimentar. Então, para que servem esses processos, né, de coagulação e floculação? Nós desestabilizamos essas partículas coloidais que não têm densidade suficiente para sedimentar. E tem outra questão, essas partículas, elas têm cargas ao redor delas. Essas cargas fazem com que elas ficam repelidas entre si, elas se repelem. Então, nós temos que tirar esse impedimento eletrônico entre elas. Essas partículazinhas, elas têm muita carga ao redor delas, de tal forma que elas não conseguem se aproximar e ter densidade suficiente para poder sedimentar. Beleza, como que esses coagulantes agem então? Eles agem removendo essas cargas. Nós temos algumas definições importantes. Ao redor dessas partículazinhas, nós temos ali uma camada rígida de cargas e temos uma camada difusa. Essa parte mais fluida, mais fofinha, é a camada difusa. Os coagulantes, eles agem justamente nisso, para poder retirar essa repulsão, essa camada difusa, para favorecer a aproximação dos coloides, gerando coágulos, e aí sim, eles terão densidade suficiente para poder sedimentar no fundo do tanque. Esse impedimento que eu estou falando várias vezes para vocês, essa repulsão, tem um nome, chama potencial zeta. O que é o potencial zeta então? Ele mede as cargas que nós temos, ele mede a dificuldade que nós temos de aproximar uma partícula coloidal e outra. Então o coagulante serve justamente para poder aproximar e para poder favorecer o aumento de densidade dessas partículas de tal forma que elas possam sedimentar. Isso é o processo de coagulação. E o processo de floculação? No processo de floculação, o que acontece é a aproximação, agora não dos coloides para gerar um coágulo, e sim de coágulos para gerar flocos.